Estado registra mais de 2.500 casos da Covid-19. Cerca de 500 profissionais de saúde já foram infectados pela nova doença. E Sindicato de Trabalhadores da Saúde pede o lockdown em todo o estado. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. O TVU Notícias está no ar. A Secretaria de Saúde Pública do Estado confirmou que o Rio Grande do Norte já tem 107 mortes por Covid-19. São mais de 2.500 casos confirmados da doença. Os números foram divulgados hoje pela manhã. Jamile Nogueira tem mais informações. São 107 mortes confirmadas hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, 6 a mais nas últimas 24 horas. Os óbitos mais recentes foram registrados em Canguaretama, Pendências, Natal e um paciente do Ceará que estava aqui no Rio Grande do Norte. E são 56 as mortes que ainda estão em investigação. O estado tem ainda 2.537 casos confirmados e mais 8.438 casos suspeitos. Os pacientes recuperados da doença somam 853. Sobre a fila de espera para internação nos leitos destinados a tratar a Covid-19, a boa notícia é que até hoje pela manhã não havia pacientes classificados como prioridade 1, que são aqueles em estado mais crítico, mas 32 pessoas classificadas como prioridade 3, com quadro clínico de média complexidade, ainda aguardavam internação. E sobre os números de ocupação de leitos específicos para a Covid, a região do Oeste é a mais comprometida, com 93% de lotação. Já na região de Natal, que também enfrenta superlotação, o secretário afirmou que haverá na próxima segunda-feira a transferência de leitos de enfermaria do Gisilda Trigueiro. Nós estamos abrindo leitos em todas as regiões. Em Pau dos Ferros, nós recebemos 6 respiradores a mais para Pau dos Ferros. Na região de Seridó, nós estamos abrindo novos leitos. Em Natal, o Gisilda, inclusive, abriu 11 leitos novos. Estamos no movimento aqui na região metropolitana de abrir mais 10 leitos no Hospital da Polícia. E também a transferência que deve acontecer na segunda-feira da enfermaria do Gisilda para o Onofre Lopes. Isso vai permitir a possibilidade de ampliar mais leitos no Hospital Gisilda Trigueiro. E olha só, quase 500 profissionais de saúde aqui do Rio Grande do Norte já foram infectados pelo novo coronavírus. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública. São 475 profissionais de saúde em todo o estado contaminados pela Covid-19. Esse número representa 23% do total de casos confirmados até o momento no RN. A maioria desses profissionais de saúde atua na rede pública. São 145 trabalhadores de saúde. Já no setor privado, são 98 profissionais. Há também trabalhadores que atuam tanto na iniciativa pública como privada. Nesse total, somam-se 94 trabalhadores com a Covid-19. A CESAP informou também que a categoria que possui maior incidência de infecção são os técnicos de enfermagem e os auxiliares. São 161 casos. Em seguida, vem os médicos com 70 casos confirmados e, por fim, os enfermeiros com 49. Hoje pela manhã, trabalhadores e trabalhadoras de saúde do Hospital Estadual Valfredo Gurgel realizaram um protesto para denunciar as precariedades de condições de trabalho, exigir EPIs, homenagear as vítimas da Covid-19 e defender o SUS e o lockdown. Ontem, o protesto ocorreu em frente ao Hospital Santa Catarina, que fica na zona norte de Natal. Os profissionais também reclamam de atrasos salariais. Morrer por falta de condições de atendimento. Não estamos aqui, como muitos pensam, que a gente não trabalha, que a gente só quer dinheiro. A gente está aqui pedindo o mínimo, que são condições de trabalho. A gente está pedindo aqui o básico que pode ser oferecido não só à população, mas a todos nós. Nós profissionais estamos doentes, os colegas estão afastados. No meu setor tem 26 pessoas afastadas, correndo o risco da família deles também adoecer. Estamos levando a doença para dentro da nossa casa. Estamos com salários atrasados.
Estamos sofridos e não é de agora. Agora estão olhando para nós da saúde, batendo palmas. Continuem batendo, porque nós somos a única categoria que estamos lutando, mesmo se arrastando, mesmo deixando nossos parentes doentes. Vocês acham que a gente também não tem parente que pegou Covid? Minha nossa, onde estão? Ai meu Deus, eu fico pensando onde é que a gente está sem Marte. Porque todo mundo tem alguém. E se ainda não tem, faça isolamento, porque senão vai chegar. Eu peço encarecidamente que usem a consciência. Entendeu? Porque a consciência não tem nada pior, minha gente, do que você trabalhar sabendo que não pode fazer o máximo. Não tem coisa pior do que você vir sem saber se você volta para casa vivo, se você vai ter um enterro digno. Quantos estão sendo enterrados sem ter direito a nada? Nem menos um parente poder comparecer. Vocês sabem o que é isso? Não, vocês não sabem. Mas quando passar a saber, vocês vão dar valor a nós, que estamos aqui com salários atrasados, com insalubridade que é uma vergonha, viu, trabalhando com doença infecto-contagiosa, e nós não temos direito. Sobre a falta de EPIs nas unidades, o secretário adjunto da Saúde Pública, Petrone Spinelli, informou que o Estado tem trabalhado para manter as unidades abastecidas e que as compras de equipamentos continuam regulares. De modo geral, esse é o maior desafio, um dos grandes desafios, tá, para tratamento de Covid. Porque tem que lembrar que numa epidemia, qualquer hospital, mesmo hospital geral, maternidade, hospital de trauma, hospital de cirúrgico, hospital de AVC, hospital de diabéticos, todos eles podem receber pacientes Covid. Nós, felizmente, aqui no estado, a CESAP tem conseguido, com um esforço muito grande, abastecer os hospitais, tem compra regular para isso e, felizmente, nesse momento, nós precisamos só ajustar, mas nós temos EPI para proteger os nossos profissionais. Afinal de contas, são pessoas que estão na linha de frente e eles precisam realmente estarem protegidos, ainda mais com a expansão da pandemia, que não vai de maneira alguma limitar espaços, né? Desde a atenção básica, a atenção de UPAs e os hospitais do estado precisam estar abastecidos com os EPIs para proteger os profissionais e evitar que eles se contaminem durante o trabalho. Conversamos com um infectologista para saber os riscos e os cuidados que os profissionais de saúde precisam ter para evitar a contaminação pela Covid-19. Para evitar a contaminação entre os profissionais da saúde, esses profissionais precisam estar bem paramentados, né? Ou seja, utilizando seus EPIs na hora do atendimento aos casos suspeitos de Covid-19. Então, deve utilizar luvas, aventais, né? Toucas, capotes, né? Utilizar também as máscaras, né? Seja elas cirúrgicas ou sejam elas máscaras N95, a depender de cada exposição que ele vai se apresentar. Então tem que ter muito cuidado, né? A colocação ela é fácil porque muitas vezes o material vai vir estéril, mas a desparamentação, ou seja, a retirada desse EPI, ele deve ser feito muito cuidadosamente, porque muitas vezes as mãos, né, quando a gente vai tocando nos materiais para retirada, pode haver contaminação entre as pessoas, né, entre os profissionais aí, o próprio profissional se contaminar e causar um risco aí de maior contágio. Né? Então é isso que a gente tem para falar. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde entrou com um pedido de lockdown na Justiça. Prefeitura de Natal e Governo do Estado têm 48 horas para se posicionar sobre o assunto. O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte entrou com uma ação civil pública pedindo à Justiça uma liminar que determine a implementação do lockdown no estado do RN. O isolamento total seria por 15 dias na capital e em todo o estado. A 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal deu prazo de 48 horas para que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, e a governadora do estado, Fátima Bezerra, se posicionem. O sindicato também solicitou, na ação, uma multa de R$100 mil por dia, caso o governo e a prefeitura descumpram a decisão. Durante a coletiva de imprensa realizada hoje pela CESAP, o representante do RN no Comitê Científico do Consórcio Nordeste para o Enfrentamento do Coronavírus, professor Ricardo Valentim, declarou
que ainda não é o momento de aplicar o lockdown no estado e que existem outras alternativas. Vale lembrar que essa é a opinião do Comitê Científico. O governo do estado ainda não decidiu se irá ou não adotar o lockdown. Na opinião de Ricardo Valentim, o lockdown é uma medida radical que necessita de maior planejamento caso seja implementada. Existem várias coisas, várias ações que precisam ser tomadas, que precisam ser definidas antes de se discutir uma medida de restrição mais radical, né? Então precisa se observar essas questões. O secretário adjunto da Saúde Pública, Petrone Spinelli, também opinou sobre a implantação do lockdown. A decisão não é se é lockdown ou não é lockdown. A decisão é, nós precisamos ampliar, isso é consenso, as medidas de restrição e de isolamento social. Essa preocupação do sindicato ela é justa e nós concordamos com ela. O tema em si, ou qual é o grau e qual é principalmente a viabilização operacional dessa medida é o que é fundamental. O comitê está analisando as várias alternativas que nós temos sobre isso, tá? O governo do estado sempre esteve aberto para os sindicatos para discutir, inclusive teve uma reunião com as federações, com as centrais sindicais, exatamente no sentido de pegar essas colaborações. Esse é um momento de unidade. O Sindisaúde criticou as medidas de flexibilização do isolamento social do governo do estado, com a reabertura das indústrias e parte significativa das atividades comerciais. Um dos trechos da ação impetrada pelo sindicato declara que o estado do Rio Grande do Norte tem o pior índice de cumprimento do isolamento social entre os estados do Nordeste. No Brasil, o estado potiguar ocupa a 5ª posição entre os que menos têm adotado as medidas de afastamento que são utilizadas para reduzir o avanço da pandemia do novo coronavírus. O Sindisaúde também denunciou o aumento considerável de trabalhadores da saúde que contraíram a Covid-19 e a falta de condições de trabalho. Essa escalada de números de mortos que a gente está vendo aí, né, ela, infelizmente, ela acontece em um momento que o governo do estado, por exemplo, fica discutindo flexibilização desde a semana passada. Não é hora de flexibilizar, é hora de endurecer, é hora de fechar a cidade. Por isso a gente entrou com essa ação aí, pedindo lockdown. A gente espera que a justiça se pronuncie favorável, para ver se a gente consegue salvar a vida de mais algumas pessoas, né, dos usuários do SUS, né, que são os que estão morrendo, de fato, dos trabalhadores que estão adoecendo nos seus locais de trabalho. O Sindicato dos Médicos do RN emitiu nota contra a implantação do lockdown e sugeriu o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid. A Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim informou que ajuizará hoje uma contestação à ação civil pública movida pelo sindicato. Até o fechamento dessa matéria, a Prefeitura de Natal não quis se pronunciar. No final da tarde de hoje, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do RN criou um abaixo-assinado eletrônico para colher assinaturas da população potiguar a favor da aplicação do lockdown na cidade de Natal e regiões metropolitanas. Jorge Silva para o TVU Notícias. Depois da autorização para a prorrogação da suspensão das aulas presenciais na Rede Federal de Educação, Universidade e Instituto Federal aqui do Rio Grande do Norte adiaram o retorno às atividades. O Ministério da Educação prorrogou por mais 30 dias a suspensão das aulas nos institutos e universidades federais em virtude da pandemia do coronavírus. A publicação do ato em portaria no Diário Oficial da União de ontem seguiu as recomendações do Ministério da Saúde para o combate à disseminação do Covid-19. A suspensão das aulas já tem afetado o calendário acadêmico das universidades. Na UFRN, a maior instituição do Rio Grande do Norte, as aulas estão suspensas desde o último dia 17 de março, seguindo as recomendações do Comitê de Especialistas instituído pela universidade. Sobre os impactos no calendário acadêmico, como também o planejamento sobre as ações para um possível retorno das aulas presenciais,
a pró-reitora de graduação da Universidade, Maria das Vitórias Sá, explicou o andamento do planejamento universitário. As atividades administrativas, atividades de planejamento da UFRN, elas continuam acontecendo. No entanto, ainda não temos previsão de retomada das aulas, porque há muitas variáveis que ainda não podemos considerar. Então, todo o planejamento para o ano todo de 2021, para a retomada das atividades presenciais, ele está sendo realizado, mas ainda não temos um prazo definido para que isso aconteça. Mas ações de planejamento já estão acontecendo. A UFRN ela tem uma característica muito forte de tratar todos os estudantes e todos os professores com isonomia. Então, a decisão a ser tomada, ela será importante para que considere a formação acadêmica de qualidade e as especificidades de cada área e de cada curso. E isso será feito pelo nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no momento oportuno, no momento possível. A empresa que administra a Arena das Dunas contestou o resultado na auditoria dos contratos com o governo do estado. O assunto agora deve ser tema de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa. A Arena das Dunas encaminhou nota de esclarecimento sobre a polêmica auditoria divulgada pelo governo do estado, que apontou um suposto prejuízo de 421 milhões nos pagamentos referentes ao contrato de concessão do estádio. A empresa informou que alguns dados estão equivocados, como, por exemplo, o período de regência do contrato, que, segundo a empresa, termina em 2031, e o governo do estado afirma que terminaria em 2034, tendo colocado 3 anos a mais de custos na operação do estádio. A empresa também aponta que o estado deixou de considerar alguns encargos e pagamentos referentes à parceria público-privada na realização de eventos, que estão sendo bancadas pela empresa e não pelo governo do estado. Ainda segundo a Arena das Dunas, seria inadmissível uma repactuação do contrato a essa altura, visto que o estádio já está sendo administrado nos últimos 6 anos pela empresa, desde a realização da Copa do Mundo de 2014. O assunto também chegou à Assembleia Legislativa e o deputado Sandro Pimentel, do PSOL, propôs a abertura de uma CPI na casa. Para apurar ou tentar apurar as responsabilidades sobre os danos cometidos ao erário público até o presente momento. Basta dizer que até o presente momento, só em relação à construção, o Estado do Rio Grande do Norte já pagou 109 milhões de reais a mais do que deveria pagar. E esses resultados precisam ser, de fato, apurados e não tem local melhor agora, com base nesse relatório final, do que a abertura de uma CPI. Manter a higiene da casa é fundamental para o combate ao coronavírus. Por isso, é preciso ficar atento ao uso correto dos produtos de limpeza. Produtos como detergentes, desinfetantes e água sanitária são eficazes para eliminar o vírus em superfícies e substituem o álcool 70, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas, em geral, esses produtos devem ser usados individualmente, pois a junção deles produz substâncias prejudiciais à saúde, como explica essa especialista. O Conselho Federal de Química recomenda que a água sanitária seja utilizada somente nas concentrações diluídas, utilizando água como solvente para diluição. Então, se você unir água sanitária com, por exemplo, o vinagre, tá? Você vai chegar num produto chamado cloro gasoso, que ele se você ficar em contato com ele por muito tempo, você vai ter uma irritação das vias respiratórias, tá? Por exemplo, outro exemplo, se você juntar água sanitária com álcool 70, você vai chegar no clorofórmio, que também é uma substância que irrita a pele e que pode causar também algum problema nas suas vias respiratórias. Inflamação nos olhos e vias respiratórias, enjoos, dores de cabeça, queimaduras na pele e intoxicação são algumas das consequências do contato com a mistura de produtos de limpeza. Por isso é importante ter muito cuidado ao manipular esses itens.
Recomenda-se também que você não faça uso dos recipientes desses produtos que você já consumiu, tá? Você não reutilize esses recipientes. E outra coisa é que você mantenha esses produtos ao abrigo da luz. O programa Olhar Independente aqui da TVU aproveita a quarentena para relembrar a produção audiovisual potiguar e regional. E você pode acompanhar tudo aí da sua casa. TBT é uma sigla bem popular nas redes sociais. Ela é utilizada para relembrar algum acontecimento do passado, geralmente com a publicação de uma foto nas quintas-feiras. E já que hoje é quinta-feira, que tal a gente fazer um TBT do Olhar Independente e relembrar um programa que foi exibido há alguns anos atrás? Em 2016, o programa Olhar Independente entrevistou os realizadores Vlamir Cruz e Júlio Castro e exibiu o curta Em Torno do Sol, a primeira ficção científica produzida aqui no Rio Grande do Norte. Então vale muito a pena passar lá no canal do YouTube da TVU e conferir este programa. #Fica a dica! No Descomplica Filosofia de hoje, Pablo Capistrano conta as aventuras amorosas clandestinas entre a filosofia e a sabedoria. E ainda fala da inveja que os juízes devem ter dos filósofos. Na sua origem, o termo filósofo ganhou a conotação de amante do saber. Se o termo tivesse a ver com o direito, o correto talvez fosse marido do saber. Sim, porque oficialmente quem sabe das coisas é o bacharel. Ele é o marido do saber, casado com a sabedoria de papel passado, com direito a regime de separação parcial de bens e solidariedade familiar em caso de divórcio. O juiz, ao contrário do filósofo, fez um concurso público e está casado com a sabedoria. Dorme com ela, acorda de manhã, toma café, leva os meninos na escola, janta com a sogra e assiste às partidas da Copa do Brasil na quarta noite, enquanto a sabedoria, entediada, joga Candy Crush no sofá. O filósofo, que difere do juiz, entre outras coisas, por não ter emprego público, a não ser como professor, e pelo salário, é claro, é o amante da sabedoria. Encontra-se com ela nos motéis clandestinos da verdade ou nos restaurantes psicodélicos da argumentação, totalmente livre do tédio do cotidiano conjugal, sem amarras ou restrições sociais. Para entender a natureza da filosofia, é legal lembrar de uma história contada por Platão em seus diálogos. Um dia, Sócrates, uma espécie de personal trainer da dialética, estava em frente do Fórum de Atenas e vê Eutífron, apressado, subindo as escadarias em busca de um juiz. Ele vinha denunciar o próprio pai. Sócrates, então, questiona Eutífron. Afinal, se ele sabia que o pai havia cometido uma injustiça, isso indicaria que ele saberia o que é a justiça. Quando o diálogo acaba, o pobre Eutífron termina sem conseguir oferecer a denúncia e, de quebra, descobre que não tem a mínima ideia do que seja essa tal justiça. Pois é, amigo velho, isso é o que acontece quando se busca um juiz e se acha um filósofo. O juiz tem a obrigação pública de dizer o que é a justiça. Sócrates não. O juiz tem o dever de não entrar em contradição e dar conta das demandas que lhe são apresentadas. Sócrates não. Um juiz tem de falar nos autos, ser imparcial e não ficar articulando infrações à lei pelo Telegram. Sócrates não tem emprego fixo e passa o dia na praça do mercado papeando com os amigos, sem medo de hackers ou de jornalistas estrangeiros. Qualquer juiz ficaria constrangido ao não achar uma solução para o problema proposto por Sócrates, o que é a justiça. Sócrates sente orgulho de saber que nada sabe, e sua grande curtição é procurar a sabedoria pelas ruas, para mais um tórrido e fugaz encontro romântico. Percebeu porque é difícil compreender como algumas pessoas preferem ser juízes em vez de filósofos? Especialmente, é claro,
se você não fizer uma comparação dos contra-cheques. O TV Notícias termina aqui. A partir de hoje, toda quinta-feira, você fica com o programa Giro Nordeste, que hoje entrevista o médico Drauzio Varela, com a participação de jornalistas de todos os estados do Nordeste, inclusive aqui da TV Universitária. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Se puder, não esqueça, fique em casa.